Aqui eu vou marcar alguns pontos de onde deve se botar os dedos, né, para palpar o pulso. Alguns pontos principais. Lembrando que sempre que o céu é o limite. Então, quantos pulsos der para eu palpar, eu vou palpar. Então, quanto mais melhor. E também lembrando, é importante você palpar sempre os dois lados. Então, se eu verifico um pulso aqui na mão direita, aqui no punho direito, eu vou depois verificar no lado esquerdo também, certo? E vice-versa. Lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito e vice-versa. Tudo bem? Então, sempre eu vou estar verificando os dois pulsos para eu fazer essa simetria e ver se os pulsos estão no mesmo compasso, dançando o mesmo ritmo, certo? Porque se eles estiverem descompassados, ou seja, um batendo e o outro esperando um pouquinho para bater depois e eles não estão batendo na mesma hora, a gente poderia ter aí alguns problemas patológicos. Podem ser variados também, né? Como por exemplo um problema na aorta, certo? Um problema na saída desse sangue que não está indo de maneira uniforme para os dois braços, para as duas partes do corpo. Bom, então vamos olhar aqui o corpo por inteiro, né? Eu tenho alguns pulsos principais que seriam aqui nos membros inferiores, ou seja, nos dois braços, nas mãos, né? Então, no membro inferior não, perdão, e superior esquerdo, eu vou dissecar aqui um pouco. Eu vou tirar aqui essa camada de pele, essas camadas de pele, né? Bom, se você já feriu pressão, você sabe que a pressão do modo tradicional, né? Não com esfigmo eletrônico, que tira a pressão sozinha. Essas máquinas são umas bênçãos. A gente sabe que tem que apalpar essa parte aqui do punho, esse pulso aqui. Ele fica mesmo na artéria. Deixa eu marcar ela aqui para você ver. Na artéria radial. Eita, eu tô marcando a veia, meu Deus. Eu vou tirar essa veia. O azul é veia, certo? Aqui a veia radial eu vou tirar. Esse aqui. A artéria radial. É ela que a gente vai tocar, sentir o pulso dela, certo? Então ela vem aqui, puxa um ramo de superfície, né? Mas aí a gente vai palpar ela aqui, mesmo no cantinho onde tá meu mousezinho. Meu mouse é pequenininho, mas dá pra ver. Mesmo aqui no cantinho, porque quando ela vai aqui para esse cantinho, a gente tem esse ossinho aqui na ponta, ó, tá vendo? Tá vendo? Deixa eu tirar esses músculos, meu Deus. Eu vou tirar esses músculos. Tirar esses músculos. Certo? Então eu tenho aqui o rádio, né? Esse osso. Pode ver, ó, que o osso ele chega. Olha para a setinha do meu mouse. Minha setinha tá aqui, ó. Acompanhe ela. O meu osso vem. Quando ele vem chegando aqui, ele meio que dá uma subidinha, certo? E essa subidinha bem aqui, faz com que a artéria fique mais superficial nesse ponto. Por isso a gente vai apalpar nela, porque o pulso vai ser mais sentido, já que está mais superfície, né? Essa pressão arterial periférica vai ser mais sentida aqui. Esse pulso vai ser mais sentido aqui, mesmo nesse cantinho, na subidinha desse osso aqui, certo? Porque quando a artéria dá essa subida aqui por conta desse osso. Bom, do mesmo jeito a gente vai apalpar a artéria radial do outro lado, do membro superior direito agora, certo? Então, vamos lá, vamos tirando aqui a pele, né? Para expor a artéria radial. Oh, meu Deus. Agora sim, acertei. Artéria radial, certo? Então, a gente vai palpar aqui do mesmo jeito, mesmo no cantinho do osso. Se você olhar aí para a sua mão, você vai ver que no seu punho, né, indo já para o polegar, aqui no polegar, você vai ter essa subidinha aqui no osso.
Então vai ser mesmo aqui que você vai apalpar a artéria, que vai ser mais sentido. Bom, essa artéria, ela também segue, né? Essa artéria radial é a artéria radial porque é uma artéria que está no rádio, né? No osso. No osso que eu mostrei agora que tem o nome de rádio, certo? Então essa artéria, ela segue. Deixa eu marcar ela outra vez. Opa, aqui, marquei. Artéria radial, artéria radial, artéria radial, artéria radial. E ela se juntou aqui, que é a artéria braquial. Artéria braquial. Ela também vai ser sentida. Então a gente tem aqui o bíceps, né? O bíceps braquial. As duas cabeças dos bíceps aqui. Um detalhe importante sobre o bíceps. O nome bíceps, esse músculo, né, que é o bíceps, que a gente malha tanto na academia, o nome bíceps significa o quê? Duas cabeças. Bi significa dois. Cips significa cabeça. Essa é a etimologia dessa palavra bíceps. Interessante, né? Então, cips significa cabeça. Bi significa dois e cips significa cabeça. Então, bíceps significa duas cabeças. Por quê? Porque o músculo, ó, se você ver bem, ele tem meio que duas cabeças, ó. Seria essas pontas aqui de onde ele sai. Seriam as duas cabeças dele, certo? O quadríceps, por que que tem esse nome? Porque ele tem quatro cabeças. Se você olhar o músculo quadríceps, ele tem quatro dessas pontas. O tríceps tem três cabeças. Tri vem de três, cíps vem de cabeça, tríceps, três cabeças, certo? Mas voltando aqui, vamos para a artéria braquial. Ela tem que ser sentida também. Uma artéria que vai lá para a radial, né? Então, o sangue pulsa aqui bem. A gente tem que botar um pouquinho de força, porque é meio que a gente tem que afastar um pouco o bíceps braquial. Esse bíceps aqui direito, a gente tem que dar uma afastadinha, porque meio que a artéria tá querendo se esconder, sabe? Olha só. Ela tá querendo ir lá para dentro, mas então a gente põe aqui os dedos, né? Ah, outro detalhe importante sobre a palpação desse pulso. De todos os pulsos no geral, né? A gente vai poupar com as digitais dos dedos, mas a gente sempre poupa com a digital do indicador e a do dedo maior, né? Ou até mesmo com a do dedo anelar, com essas três, por exemplo. Mas a gente nunca vai poupar os pulsos com a polpa digital do dedo polegar. Do dedo polegar. Por quê? Porque o dedo polegar a gente consegue sentir o pulso que vem para ele. Então, ele pode confundir. A gente está palpando ali o pulso do paciente e está sentindo o nosso. Se a gente poupar com a polpa digital do dedo polegar, certo? Então, aqui seria onde a gente faria a segunda palpação da artéria, certo? Nessa artéria braquial agora. E do mesmo modo, iríamos lá para o outro lado. Oh, meu Deus, esse tablete está travando. O que é isso? A gente iria lá para o outro lado para palpar a artéria braquial esquerda. Bom, eu não vou fazer, não vou repetir mais do mesmo, né? Outro ponto importante, importantíssimo, certo? Artéria carótida, beleza? Vamos ver aqui, eu estou dissecando aqui, vamos ver aqui os músculos. Eu vou mostrar, não, vou mostrar o coração, meu Deus, vou mostrar o coração. Não, não vou mostrar o coração, não. Eu vou mostrar o coração. Vamos dissecar aqui. Tirando os músculos todos. Olha, meu Deus. Beleza. Dá pra ver o coração já, né? Certo, dá pra ver já o coração. Coração bem escondido aqui, ó. Certo? Tirar o pericárdio. Aqui, grande amigo coração.
Aqui é o timo. Detalhe importante sobre o timo. Esse timo, que é esse negócio aqui que parece uma gravata borboleta, é um órgão que fica por cima do coração, certo? Então ele cresce por cima do coração e ele é um órgão linfático. Ele é um órgão linfático onde células vêm da medula óssea e para amadurecer nele se transformando em células T. Células T por quê? Porque esse T vem de timo. Então são células que amadurecem no timo. Células imunológicas. Bom, interessante sobre o timo é que quando a gente vai crescendo, né, o timo vai crescendo, né, junto com a gente, porque ele é um órgão linfático. E quando a gente vai envelhecendo, ele vai diminuindo, porque a gente vai perdendo essa capacidade de combater os patógenos, né, as bactérias, os vírus. A gente vai ficando com a imunidade baixa no decorrer do nosso envelhecimento, muito por causa do timo, que é um órgão que serviria ali para treinar as células que vêm da medula óssea para se transformar em células T, células imunológicas, né? Então ele reduz o tamanho e aí a gente fica com a imunidade baixa, muito devido a isso também. Muita gente perdeu a vida, né, em 2019 para a Covid-19 e muita gente dela da parcela que faleceu foi por conta da baixa imunidade, né? Então pegava o vírus ali e não tinha imunidade para combater. No momento que a gente não tinha vacina ainda. Então essas pessoas mais velhas ficavam muito expostas. Então é realmente isso que acontece. No envelhecimento, esse órgão, não só ele, né? Mas para o nosso assunto aqui, esse órgão, o timo, ele acaba reduzindo de tamanho e a produção de células T também. E aí a gente não consegue combater infecções como quando a gente era jovem, certo? Mas voltando aqui para o nosso assunto, eu vou tirando aqui algumas partes, certo? Não fiquem olhando para as marcações não, certo? Que eu vou tirando sempre as coisas aqui, mas fiquem guiados pela minha voz. Vá. Então, eu estava aqui na carótida. Eu ia para a carótida. Eu disse que é o coração só para mostrar para vocês depois um negócio. Beleza. O que está em azul é veia, certo? O que está em azul aqui é veia. O que está em vermelho é artéria. A diferença de veia e artéria, qual é? Pensa aí pra mim. Você sabe. Se não sabe, eu vou dizer. A diferença de artéria e veia é a seguinte. Simples, sem complicar. A artéria leva o sangue do corpo... Não, perdão. Do coração para os outros órgãos, certo? Então leva o coração para fora. Meu Deus, leva o sangue para fora do coração. Já as veias faz o contrário, leva o sangue do corpo para dentro do coração, certo? Tudo bem. Então, de lei é isso. Agora você vai ver uma artéria, olha só, em formato de Y, tá vendo? Eu vou tirando esses neurônios. O que está em amarelo é neurônio, certo? O que está em verde é sistema linfático. Tudo bem? Órgãos linfáticos, aqui os nódulos, certo? Olha só. Olha só. Essa artéria aqui grandona é a artéria carótida, certo? Tá vendo? Olha aqui, você vê que ela se vira duas, né? Uma, duas. Esse ramo aqui se divide em dois. Um mais externo, que dá para nós sentir bem quando a gente vai botar os dedos para palpar o pulso. E outro mais interno. Sabe qual é o nome disso daqui? Onde está marcado? Seio carótido. Se você olhar bem, ele é um pouquinho mais gordinho, né? Olha para cá onde eu vou marcar. Olha aqui onde eu marquei. Ele tem uma certa espessura. Aqui é um pouco mais grosso. Mas por quê?
Um detalhe importante sobre essa porção do seu carótido é que ela possui vários mecanorreceptores. O que é isso? Seriam neurônios ali inervando esse seio carótido. Eu não tenho aqui no programa, certo? Mas eu teria ali vários neurônios ali, que esses neurônios, quando passasse ali uma pressão de sangue muito alta, uma pressão de sangue subindo ali pelo seu carótido, certo? Uma pressão muito alta, essa parede do seu carótido iria se dilatar, né? Pela pressão alta. E aí esses axônios, né? Esses dendritos, na verdade. Esses dendritos iriam dilatar, se esticar. E o estiramento desses dendritos do axônio iria... Do axônio não, perdão. Esses dendritos do corpo celular do neurônio. Estou confundindo o neurônio com o axônio, perdão. O axônio é aquela caudinha do neurônio, tá? Quando há o estiramento desses dendritos, o neurônio estimula vários impulsos lá para o sistema nervoso, lá no cérebro, lá na cabeça, lá em cima, para reduzir a pressão. Como ele reduz a pressão? Sei lá, dilatando as artérias mais, aumentando diminuindo a frequência de bombeamento sanguíneo, ou aumentando a frequência respiratória, dependendo do contexto, né? Infinitas formas. Pode crer que nem tem tantos estudos sobre a regulação da respiração e dessa pressão confirmada, certo? Mas aqui seria a carótida externa e aqui a interna. Carótida externa, aqui a interna. Aqui eu sei o carótido que eu acabei de explicar, porque ele é dilatado assim, esse mais gordinho. Essa carótida externa seria onde a gente iria sentir o pulso. Do outro lado também tem carótida, obviamente, né? Do outro lado também tem carótida. Outra coisa, eu falei que é sempre importante sentir os dois pulsos dos dois lados. Então eu ia sentir a carótida externa da direita e da esquerda. Porém, olha um detalhe importante agora. Frisa aqui, na minha voz. Não olha pro programa, não olha pro programa, não olha pro programa. Olha pra mim. Certo? Olha pra mim não, meu Deus. Olha pra si e escuta a minha voz. Preste atenção. Você não vai pulsar, sentir o pulso, né? Das duas carótidas ao mesmo tempo. Nunca. Por quê? Principalmente em velhos, né? Idosos. Pessoas que fumam, pessoas que bebem, existe o risco deles terem placas de ateroma. Seriam umas placas calcificadas que ficam nas artérias, as placas de gorduras que calcificaram, né? Um negócio duro, certo? Que esses negócios, essas placas, elas impedem o fluxo sanguíneo. E essa carótida, ela é muito importante para o fluxo sanguíneo da cabeça. Quando você vai sentir o pulso, você meio que põe o seu dedo ali espremendo essa carótida, né? Porque senão você não vai sentir o pulso. Então você faz uma forcinha para sentir o pulso. Se você fizer isso nas duas carótidas de uma vez, corre o risco de você diminuir o fluxo sanguíneo e ele não conseguir subir na cabeça. Porque se você está tampando as duas passagens, o sangue não vai para a cabeça. E isso é o quê? É similar ao que acontece na aterosclerose, né? Estaria tendo uma hipóxia, ou seja, baixa concentração de oxigênio na cabeça, porque é o sangue que leva o oxigênio. Se eu estou tapando a passagem do sangue, eu estou impedindo a passagem do oxigênio. Então, teria ali uma hipóxia e, muito provavelmente, um AVC. Então, o paciente ele já está na boca de ter um AVC, só que ninguém sabe, né?
Porque se fosse fácil assim, olhar para a pessoa e dizer: "Ei, você vai ter um AVC", a gente conseguiria muito mais combater os AVC e ajudar na recuperação do paciente. Então não faça isso, não sinta as duas carotas de uma vez, não esprema as duas carotas de uma vez. Você senta o pulso de uma, depois senta o pulso de outra. Já vai ter os outros pulsos, por exemplo, braquial e radial, para você ver se eles estão simétricos, certo? Então não precisa na carota, tudo bem? Quando um paciente chega desacordado no plantão, o primeiro pulso que você vai sentir é o quê? Não é o radial, não é o braquial, é o pulso carótido, porque ele é o mais importante, assim, porque ele é o que vai estar levando o sangue para a cabeça. Você quer saber se o sangue está indo para a cabeça, tá? E outro pulso que também se sente é o pulso femoral. Vou tirar aqui, pulso femoral, meu Deus, na artéria femoral, certo? Artéria femoral, tá aqui, artéria femoral, tá marcada, né? Isso aqui é um ramo da artéria epigástrica, certo? A artéria femoral, ela que você vai sentir. Você vai palpar aqui, dá essa pressãozinha na virilha que você logo sente. A artéria femoral, ela também é uma das artérias que você pode sentir quando o paciente chega desacordado numa emergência. Você não pulsa a braquial e a radial, não, pulsa femoral, que é importante, pulsa a carótida, que é extremamente importante. Então é isso, esses são os pulsos. Ah, você também vai sentir os pulsos dos pés. Oh, meu Deus. Eu ia desligar o vídeo aqui sem falar dos pulsos dos pés. A gente sempre negligencia os pés. Os meus faz um mês que eu não lavo. Vamos lá. Você vai sentir os pulsos, principalmente aqui nessa artéria que fica bem em cima do osso mesmo, que ela vai ser a que vai dar para sentir. Isso. A dorsalis pendens, que chama de artéria dorsal, certo? Geralmente em pessoas com diabetes vai ter a redução desse fluxo, né? Vai ter obstrução dessas artérias, às vezes o engrossamento do sangue pela quantidade de glicemia, né? Vai ter o açúcar ali no sangue, vai deixar o sangue mais grosso, mais viscoso, e aí o sangue não chega com tanta força aqui a ponto de deixar você sentir o pulso. Então pode ter uma dificuldade para sentir esse pulso pedioso, né? Mas no geral é isso. Também tem pulsos aqui para trás. Você pode buscar sentir, quando não sentir o pulso aqui da frente em cima do osso, certo? Opa, meu Deus. Olha só. Cadê eu tirar esse músculo aqui? Não, eu vou deixar o músculo. Tá aqui. Isso, a artéria tibial posterior, certo? Então é isso. Nos dois pés você vai sentir, obviamente. Então é isso. Quando você for sentir o pulso, você vai ver se estão simétricos, batendo em compasso. Você vai ver a pressão do pulso, você vai ver se eles estão com a mesma regularidade de força, se está um batendo mais forte, outro mais fraco. Então é isso. Esse foi o vídeo para salvar. Hoje é 14 de abril de 2026. Certo. Esses vídeos são para mim mesmo.